Oi gente, tudo bem? Eu sou a Tata Guiar, sou enfermeira especialista em cuidado materno infantil e hoje é a estreia dos meus vídeos e nada melhor do que começar a falar sobre a minha experiência do parto dos meus filhos e a amamentação. Vem comigo! Para quem não sabe, eu sou mãe de dois meninos, do Enzo de 7 anos e do Davi de 5 anos. E foram experiências completamente diferentes. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de como foi o parto e a amamentação. O Enzo tem 7 anos, foi uma gestação muito desejada, muito idealizada e eu fui tentante por 7 meses. Para quem não sabe, ser tentante é todos os meses tentar engravidar e não conseguir. E vem aquela frustração, né? Todos os meses um teste de gravidez e nada do positivo. Mas no 7º mês consegui engravidar e foi uma festa sem fim. Tive uma gestação tranquila e logo no começo eu manifestei um desejo de ter um parto normal. Então eu fui atrás de uma equipe que me apoiasse e me acolhesse. Passei por a experiência de um obstetra, onde de cara ele já falou que não faria o parto normal e até eu encontrar o meu médico que me acolhesse e falasse que eu teria que preparar o meu corpo. Essa era a condição para eu ter um parto normal. E lá fui eu fazer exercício físico, fui fazer hidroginástica para poder preparar o corpo. A cabeça também não foi muito preparada, eu estudei bastante coisa sobre a gestação, algumas coisas sobre a amamentação, mas não estudei nada sobre o parto em si. Então, quando chegou no final da gestação, eu falo que eu caí numa cilada, né? O obstetra, né, acabou jogando uma conversa pra mim, dizendo que eu teria que marcar o meu parto e eu, sem ter muito conhecimento, acabei agendando. Foi um parto tranquilo, porém não humanizado, deixo esse tópico para um outro vídeo. Não foi humanizado e o Enzo mamou somente quando eu fui para o quarto. Em relação ao parto, foi tranquilo, porém o pós-parto foi muito doloroso e muito difícil para mim. Eu brinco, né, que eu sou muito resistente à dor, porém da cesárea eu sofri bastante durante esse pós-parto. O Enzo depois conseguiu mamar super bem, machucou bastante a minha mama, eu tive aquelas dicas, né, das amigas, coloca bico de silicone, usa concha, usa pomada e não busquei informações sérias, reais e ideais, né, para esse processo de amamentação. Então eu sofri um pouquinho em relação a isso. E depois que a amamentação se tornou prazerosa, demorou um tempo ainda para isso acontecer. Já do Davi foi um parto que não foi planejado. Eu estava planejando, na verdade, voltar a trabalhar e quando eu descobri a gravidez. Então pegou um pouquinho no susto, porque eu tinha um outro bebezinho em casa, que era o Enzo, que ainda tinha 1 ano e meio quando eu descobri a gravidez. E foi 1 ano e 4. Quando eu descobri a gravidez, então foi um pouquinho de choque pra mim. Todo mundo falava que ia ser bom, eu falava, eu não quero saber agora nesse momento, pra mim vai ser difícil, porque eu tinha que trocar 2 fraldas, enfim. Mas depois que eu aceitei essa gestação, foi uma gestação tranquila, foi uma gestação saudável e eu busquei equipe que realmente fizesse esse parto que eu tanto desejava, que era um parto normal, ainda mais pela experiência negativa e dolorosa que eu tive na minha cesárea. Fui atrás de uma equipe, encontrei uma médica que realmente, né, eu tinha um histórico dela de partos normais, naturais, humanizados, né, independente da via de parto, e acabei confiando e acreditando nela. A segunda coisa que eu fui atrás também era de uma atividade física. Foi onde eu conheci o Pilates para a gestação, um programa de gestação saudável. E aí eu iniciei as atividades, então foi um processo bem gostoso, onde eu aliviava as dores, ia para conversar também, distrair, e era o meu momento aquele. Então foi uma gestação muito tranquila. Investi em uma doula, então eu sempre falo, quem tem condições, tenha uma doula, faz muita diferença, tanto no trabalho psicológico,
para te orientar a buscar informações, como também na hora do parto. Então o Davi, ele resolveu nascer de um parto um pouquinho antes, né? Ele nasceu com 37 semanas, mas ele estava preparado, ele estava pronto. Então, com o auxílio da doula, eu fiquei a maior parte do tempo na minha casa, foi de uma forma tranquila, e só fui para a maternidade realmente quando foi necessário, e para minha segurança também, até porque eu tive um parto cesárea anteriormente, né? E aí lá na maternidade foi a parte mais rápida de todo esse processo, foi tranquilo, apesar, né, de doloroso, porque o parto normal ele não é sem dor, digamos assim. Eu não tive analgesia, foi um parto natural por opção minha, tá? E ele nasceu lindamente, já foi direto pro meu colo, foi um parto humanizado na medida do possível e foi muito emocionante, foi uma experiência bem diferente. Eu não falo que teve o melhor ou pior, apesar de eu achar, né, tanto na experiência minha quanto nos conhecimentos, achar que o parto normal ele tem muito mais benefícios que o parto cesárea, então eu não vou escolher um ou outro, mas eu vou ficar com um pezinho no parto normal por tantos benefícios que ele trouxe e ele traz, não só para mim, mas para todas. Depois eu tive uma intercorrência que foi um pouquinho difícil, eu tive uma anemia muito séria, só que eu só descobri essa anemia uma semana depois do parto. Então aí começou a minha saga da amamentação em relação ao Davi. Eu fui para casa muito rápido por conta do parto normal, só que eu comecei a enfrentar essa dificuldade. Eu tinha muito cansaço, irritabilidade, dor de cabeça e nada de descobrir o que tinha acontecido. Quando eu descobri através de hemograma, eu fui internada e recebi 3 bolsas de sangue. Porém, a produção do meu leite não estava acontecendo. Foi aí que eu conheci uma consultora de amamentação, conheci o trabalho de uma consultora de amamentação, mas mesmo assim não foi possível porque era algo muito maior e muito mais sério, que ninguém estava conseguindo diagnosticar. Então eu passei por vários profissionais da medicina, onde ninguém identificou o que eu tive e o leite não veio. Mas veio frustração, veio a chateação, veio a negação, foi onde a gente se afastou um pouco, eu e o Davi, eu do Davi, e aí eu não entendia o que estava acontecendo. Foi difícil, porque quem tem 2 filhos ou mais sabe como é difícil a gente oferecer algo para um filho e não poder oferecer para o outro. Então na minha cabeça ficava algo que eu não poderia dar para o meu filho. Mas com o passar do tempo, eu falo que as coisas acontecem, né, de forma para ser positiva depois. Hoje eu vim trabalhar com amamentação, então toda aquela minha dor, todo aquele meu luto eu usei a meu favor agora. Então 5 anos depois do parto do Davi, há pouco tempo, né, tem 6 meses mais ou menos, que eu tive o diagnóstico do que aconteceu no meu parto. Então eu fui diagnosticada com uma síndrome de Sheehan, algo que aconteceu no parto, e por conta dessa síndrome eu não consegui amamentar. Então hoje eu vim contar um pouquinho da experiência para vocês em relação ao parto e amamentação. E deixar a dica para vocês: estudem se é um desejo de ter um parto normal, se é um desejo de ter um parto humanizado, pesquisem, né, se é realmente a equipe ela trabalha dessa forma. Se for necessário, troque de equipe, escolha uma equipe acolhedora para esse momento tão feliz da vida de vocês. Quanto à amamentação, não idealizem sobre ela, busquem informações mesmo antes do parto. Então as pessoas elas focam muito no parto e chega na parte da amamentação, é pega de surpresa. E aí o que eu mais escuto é assim: nunca me falaram que era tão difícil amamentar. Então essas propagandas que passam na TV, né, que a gente fala propaganda de margarina, tá todo mundo sorrindo, mas ninguém mostra o pós-parto, uma mãe cansada, uma mãe com dor, tanto do parto quanto na mama, sorrindo, né? Não é um processo fácil. Então busquem informações mesmo antes. É por isso que tem os cursos, é por isso que tem a consulta pré-natal com a consultora em amamentação, justamente para orientar e preparar a mãe e o pai, a família em si. Não é para preparar as mamas,
né? E se mesmo assim não teve, né, já passou, não pôde buscar essas informações antes, assim que enfrentar uma dificuldade, procure a ajuda de um especialista. Então trabalhamos de forma acolhedora. Quando eu falo para vocês que eu sei o que vocês estão passando em relação à dor, alguma dificuldade na amamentação, é porque realmente eu vivi isso na pele. Então eu estou do lado de vocês justamente para acolher, apoiar e não julgar. Justamente era essa dor que eu tinha, do olhar do outro, que o outro estaria falando por eu não estar amamentando meu filho. Então, sem julgamento, somente acolhimento. E esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.